Show da Liberdade. Entrevista. Eu estou na linha com o fisioterapeuta e professor universitário, fisioterapeuta, Hélio Damasceno. Vamos conversar com ele sobre reabilitação neurofuncional. Essa palavra, ela está em alta nos últimos dias, vem se falando muito sobre a reabilitação neurofuncional e muitas pessoas se perguntam, o que é, do que se trata. Mas vamos conversar com o Hélio Damasceno, que vai trazer todas as informações e explicações. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Liberdade e ao programa Show da Liberdade. Bom dia, muito obrigado pelo convite, agradeço por participar aí desse programa mais uma vez e agradeço também a todos os ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento. Nós que agradecemos também. Professor, para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor explicasse exatamente o que é a reabilitação neurofuncional e quais são os tipos de paciente, que ela é indicada. Certo. A reabilitação neurofuncional, ela é um eixo, da fisioterapia, onde a gente tem um fisioterapeuta que vai se especializar na área de reabilitação neurofuncional e que é uma área que, como você falou, está tendo um impacto muito grande, Sempre teve, mas de uns tempos para cá a visibilidade para esse tipo de paciente tem sido mais frequente, onde a nossa principal função é minimizar os danos e sequelas que o paciente adquiriu por conta desse tipo de lesão, bem como melhorar a sua independência nas atividades de vida diária, no trabalho, na sua ocupação, lazer e também autonomia de atividades simples, como se locomover, se alimentar, tomar banho, vestir uma roupa e até mesmo executar atividades de trabalho. Os principais pacientes que a gente acompanha são pacientes que tiveram lesão por algum motivo do sistema nervoso central ou também do sistema nervoso periférico, que são referentes os periféricos a pessoas que tiveram lesões de nervos que saem de lá da medula e que vão ser responsáveis por esse controle, de contração muscular e de relaxamento. Os pacientes de lesão central, do sistema nervoso central, esse tipo de pacientes tem uma tendência a ter uma sequela mais permanente, mais frequente, mas isso vai depender de 3 fatores: do tipo da lesão, ou seja, o que foi, o local da lesão, ou seja, onde ele acometeu, e a extensão da lesão. Então, o paciente neurológico, a gente sempre, quando vai traçar um plano terapêutico, quando a gente vai elaborar uma conduta fisioterapêutica, quando a gente vai ver o prognóstico do tratamento, a gente se baseia sempre nessas 3 perguntas: qual foi a lesão, qual é o local dela e qual é a extensão. Porque dependendo da lesão, por exemplo, a gente pode ter um paciente que teve um AVC, um acidente vascular cerebral, um acidente vascular encefálico, ele pode ter características bem diferentes, porque vai depender dessas 3 perguntas, do local que foi lesionado, porque no nosso cérebro existem áreas específicas para controles de movimentos, de condições específicas. Entendi, importante esses seus esclarecimentos, porque a gente fica sabendo o mínimo de conhecimento possível para exatamente assim, para quem é indicado, o tipo de reabilitação neurofuncional, e tão importante a gente saber que ela contribui muito para a qualidade de vida desse paciente, não é isso? Exatamente. A autonomia é importante. Pode falar. A autonomia ela é muito importante. Sim, bastante, porque esse paciente muitas vezes ele vai estar limitado, seja em uma condição temporária ou seja em uma condição mais permanente, de uma coisa que muitas vezes ele fazia sem nem pensar. Por exemplo, o ato de andar, se levantar de uma cadeira, levar o alimento à boca, Então, por diversas condições, por exemplo, pacientes que tiveram AVC, pacientes que tiveram lesão na medula espinhal, seja por acidente, seja por trauma de arma de fogo,
seja por perfuração de arma branca, como uma faca, por exemplo, uma queda, paciente que teve doença de Parkinson, Alzheimer, diversas disfunções, né? Paralisia cerebral, que acomete muito aí as crianças, e que isso acaba, dependendo do tipo da paralisia, levando consequências ou sequelas mais extensas aí ao longo da sua vida. Então a gente da fisioterapia, né, esse profissional, a gente tem essa missão, né, de reabilitar esse paciente, de estimular o ganho de funções. E uma coisa bem interessante é que o nosso cérebro, ele tem uma capacidade, né, chamada de neuroplasticidade, que é uma capacidade onde, juntamente com a fisioterapia desse paciente que perdeu funções, óbvio que isso vai depender da lesão que ele teve, do diagnóstico e de muitas questões, mas a capacidade de neuroplasticidade é a condição que o sistema nervoso tem de reaprender determinadas funções por acesso de novas vias neurais, e isso advém, né, com o estímulo da fisioterapia. Como a tecnologia ela vem contribuindo para os avanços, né, na reabilitação de pacientes com diversas lesões, né? Como a tecnologia ela está ajudando, né, a ciência, principalmente no campo da fisioterapia? Veja, isso é uma pergunta bem frequente, né, que chega muito sim, no consultório, onde esse paciente tem essas dúvidas. Então, hoje a gente tem um ramo na área da tecnologia, especialmente na parte de neurofuncional, assim como outras áreas e especialidades da fisioterapia, onde a gente tem a estimulação craniana, né, que é o uso de um aparelho, um dispositivo, que a gente consegue fazer uma espécie de neuromodulação de áreas específicas do cérebro, através do uso de um capacete externo. A gente tem esse tipo de tecnologia. Então nós temos também a robótica, né, que vem sendo um avanço muito grande para dispositivos que simulem, né, atividades básicas, como por exemplo o paciente está com esse dispositivo de robótica e ele vai conseguir se levantar de uma cadeira, ele vai conseguir dar os primeiros passos, porque após uma lesão esse paciente não andou mais, ou ele não teve mais perspectiva, né, que a gente chama de marcha, que é o ato de andar. Bem como outras tecnologias que funcionam como uma espécie de luva, onde esse paciente, através de uma determinada pressão dada por um aparelho, ele vai conseguir executar movimentos de abrir e fechar a mão, que é muito comum também na maioria de pacientes que têm AVC. Eles conseguem ficar com a mão mais travada, né, com a mão mais fechada, e isso dificulta ele de pegar uma caneta e escrever, de ele pegar um talher e levar um alimento à boca, né? Então a tecnologia ela está associada ao processo de reabilitação, e eu sempre falo também que a tecnologia não é só o fato de você ter um dispositivo tecnológico de ponta, mas uma boa tecnologia é uma boa elaboração de uma assistência fisioterapêutica, né, de uma conduta fisioterapêutica, onde o profissional ele vai estar ofertando métodos, técnicas ou até recursos de ponta, baseado em evidência científica, aí agregar no tratamento desse paciente, seja a curto, a médio ou a longo prazo. Eu gostaria também que o senhor falasse um pouquinho, né, após trazer esses esclarecimentos, né, em relação à tecnologia, o quanto ela vem, né, contribuindo, vem ajudando, sobre o acesso. A população em geral, ela tem o acesso suficiente? O SUS, ele tem essa condição de dar esse acesso suficiente no tratamento, né, de reabilitação dos pacientes? Certo, ótima pergunta, né? O acesso no eixo particular, dependendo da especificidade e especialização desse profissional, esse paciente vai conseguir encontrar esses estímulos em consultórios, né? Então, por exemplo, a neuromodulação craniana, então é algo que tem se estudado muito atualmente, tem que se falado e tem se difundido no meio profissional, mas ainda não é uma realidade nos centros de reabilitação, digamos assim, que o SUS abrange.
Porém, existem centros de reabilitação para pacientes neurológicos que estão em todo o Brasil. Na verdade, em algumas capitais do Brasil. Então, esse paciente que teve uma lesão neurológica, ele pode ter acesso a um centro, né, chamado Centro Sara Kubitschek, onde esse paciente, né, um dos mais próximos aqui é lá em Salvador, mas a gente tem em outros estados também. Esse paciente ele vai receber um tipo de tratamento mais intensivo. Esse acompanhante ou responsável ele vai receber orientações específicas para que o processo de reabilitação ele seja estendido em casa também. E lá nesse centro existe uma série de recursos tecnológicos que possam estar auxiliando esse paciente. O acesso, né, esse paciente passa por um processo, uma espécie de seleção, porque eles abordam pacientes que têm uma condição, um prognóstico de evolução ainda, né, e para maiores esclarecimentos eu sempre indico o paciente a entrar em contato com o centro, identificar como é o processo de seleção e atualmente buscar uma assistência de um fisioterapeuta, seja no âmbito particular, seja no âmbito do SUS, para que possa estar orientando esse processo de caminho. Porque um dos motivos que eles pedem também, né, e solicitam é de um parecer, de um laudo da fisioterapia que está acompanhando o paciente atualmente, né? Então, tentando só reforçar a questão tecnológica, a tecnologia hoje em saúde não é só um dispositivo novo que foi criado para ser utilizado no tratamento, mas um tratamento baseado em evidências científicas, né, o que os artigos científicos trazem como algo que tem um efeito, que tem um impacto, que tem relevância no tratamento. Isso também é uma forma tecnológica de abordar o paciente. Sim, sem dúvida. O senhor acredita, já que o senhor também é professor universitário, né, que os cursos de fisioterapia nas universidades estão preparando bem esses futuros fisioterapeutas, estão preparando bem esses estudantes que serão futuros fisioterapeutas, esses profissionais para os desafios, né, do dia a dia, para uma boa anamnese, para tentar trazer a reabilitação ali para aquele paciente sem acesso a tantos recursos? O senhor acredita que os cursos universitários de fisioterapia eles estão preparando bem? Minha querida, eu acredito que sim, né? Então, por onde eu passei no processo de ensino e aprendizagem, é onde eu estou hoje, né? Tanto na graduação quanto na graduação, a gente tem profissionais especialistas que são comprometidos com o processo de reabilitação, e falar sobre o âmbito educacional é algo muito complexo, porque a gente precisa, né, que o aluno ele cumpra a missão dele na sala e que ele cumpra em casa e que ele estude. Então, a gente, quanto profissional, quanto docente, a gente sempre estimula o aluno a isso. Eu, em particular, né, a minha acreditação, eu sempre cobro isso do meu aluno, né, que ele tenha uma boa experiência em sala de aula, que ele desenvolva, né, o senso crítico reflexivo, de pegar um paciente, um caso clínico, um método terapêutico, que ele possa, de fato, olhar aquilo de uma forma multidimensional. Então, eu vou pegar um caso de um paciente, eu não vou enxergar o paciente apenas como um diagnóstico, como um AVC, né, mas eu vou enxergar o paciente como um organismo vivo que interage entre outros sistemas, com outras pessoas e outros ambientes, e eu vou ofertar a ele o melhor. Então, quanto docente, a gente sempre tem esse cuidado de estimular ao aluno esse olhar crítico reflexivo, uma base fisioterapêutica baseada em evidências científicas, né? E não é no que eu acho que isso serve, mas é no que de fato serve. Então, a cada vez mais, né, no ensino a gente tem adotado processos de metodologias ativas para que o ensino e a aprendizagem ele seja de fato consolidado e o aluno preparado para o mercado de trabalho, seja no âmbito da graduação ou seja no âmbito da pós-graduação nas especializações. Ok, professor, eu quero agradecer sua participação conosco aqui na Rádio Liberdade, no programa Show da Liberdade. Fique à vontade para suas considerações finais.
Tudo bem, eu agradeço demais o convite aos nossos ouvintes, a possíveis pacientes. Uma orientação profissional, eu sempre digo a você, se você precisa de um processo de reabilitação, seja por uma condição neurológica, seja por uma condição traumática, ortopédica, ginecológica, enfim, busque uma referência profissional na área, busque um profissional que seja comprometido com a evidência científica, com as atualizações dos artigos científicos, que isso é o melhor caminho a se fazer. Então, se você precisa de uma reabilitação, busque um bom profissional, busque um bom fisioterapeuta e esteja em boas mãos para que as chances de minimização de sequelas ou de ganhos funcionais, ele seja de fato adquirido. Então, agradeço a equipe da Rádio Liberdade pelo convite, agradeço a todos os ouvintes que nos acompanharam e me disponho aí a dúvidas, se alguém precisar, pode estar entrando em contato, que a gente vai realmente traçar o melhor planejamento terapêutico. Muito obrigada por sua participação, pelos esclarecimentos. Conversamos no show da Liberdade com o fisioterapeuta, professor universitário Hélio Damasceno. Show da Liberdade, um show de programa.